Povo abençoado de Deus, saudações de paz, bom dia, seu humilde servo evangelista Gabriel, madrugadinha de sabadão, são 3h35. Escute, eu tenho uma palavra de sabedoria para edificação da sua alma neste dia. Quero falar sobre a sabedoria no livro de Provérbios, seu capítulo de número 1, o seu verso de número 6. Sabe, Salomão, que é o escritor do livro de Provérbios, diz: para se entender provérbios e sabedoria, interpretação, enfim, a palavra provérbios no livro de sabedoria ou no livro de provérbios quer dizer, ou é traduzida do original, marchal. A palavra marchal significa pequenas verdades ou pequenos textos, pequenas sentenças que exprimem uma verdade. Ela pode também ser entendida por enigmas, aforismo, adágio. A palavra provérbios tem essa finalidade. Poderia citar alguns provérbios. Eu particularmente tenho a prática de mensalmente ler o capítulo do dia, uma vez que o livro de Provérbios ele contém 31 capítulos. Eu costumo ler o capítulo do dia, por exemplo, hoje é o dia 11, né? Então o capítulo do dia seria o capítulo de número 11. Eu lhe aconselho a estudar o livro de Provérbios. A Bíblia em si é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, de capa a capa. Ela tem todas as respostas para a sua vida, mas o livro de Provérbios tem um segredo, vamos dizer assim, especial para o dia a dia do ser humano. Provérbios capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios, ainda no capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 18, parágrafo 9, aquele que é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Provérbio, a palavra provérbio também quer dizer símile ou parábola, alguns significados, né? Extraído ou extraída do termo original, da raiz do original marchal. Provérbios capítulo 18, seu parágrafo de número 13, aquele que responde antes de ouvir comete estutícia, e isso é para ele vergonha. Isso aqui é algo que eu gosto muito, porque infelizmente no mundo em que nós hoje vivemos, muitas pessoas perderam a prática do diálogo, da comunicação. Você já conversou com pessoas que ela faz a pergunta e ela própria ela já dá a resposta? Você vê em uma roda de diálogo, as pessoas não esperam um tempo, não respeitam o tempo da outra pessoa ou do seu ouvinte. Todos querem falar ao mesmo tempo. Então, o livro de Provérbios tem um texto que eu gosto muito, em Provérbios capítulo de número 25, parágrafo de número 11, a Bíblia diz que aquele que responde antes de ouvir, ou melhor, já citei Provérbios capítulo 18, 13, o que responde antes de ouvir comete estutícia e é vergonha.
Provérbios capítulo 25, parágrafo 11, a Bíblia diz: como maçãs de ouro em bandeja de prata é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, num diálogo existe uma regra. O seu direito começa quando o meu termina, o meu começa quando o seu termina. Quando você não dá tempo para as pessoas falar ou se expor, contrapor ou redarguir algo que você disse, você está dando uma mensagem negativa de que aquilo que as pessoas têm a falar não tem importância. Então, maçãs de ouro em bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25 e 11. E o que eu citei antes, Provérbios 18 e 13, o que responde antes de ouvir, comete estutícia e é vergonha. São alguns textos que o livro de Provérbios ensina em pequenas símiles, né? Breves frases que exprimem uma verdade. Por exemplo, coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15 e 13, Provérbios 15 e 3, os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus, enfim, muitos e muitos provérbios. Então eu te aconselho, meu querido, palavra de instrução nesta manhã, no livro de Provérbios: morar no eirado de uma casa ou num canto de uma casa é melhor do que morar numa casa com uma mulher iracunda e rixosa. Isso aqui é interessante, né? Um gotejar num telhado é morar na casa com uma mulher rixosa e iracunda. São provérbios, são símiles. Recapitulando, a palavra marshal é o original, que na Bíblia significa provérbios ou símiles, adágios, aforismos, parábolas, enigmas. Tem um texto que não é um provérbio, mas contém um provérbio, né? Um adágio. A Bíblia diz em 2 de Pedro, capítulo 2, e eu finalizo aqui no versículo de número 20 e 22. A Bíblia diz que aquele que escapou das corrupções do mundo e outra vez se verem envolvidos nelas e vencido, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não ter conhecido o santo mandamento do Senhor do que uma vez conhecido afastarem-se dele. E para estes tais cumpre-se um verdadeiro adágio. Versículo de número 22, eu estou citando 2 de Pedro 2 para finalizar, e o parágrafo de número 22. Para estes tais que conheceram o mandamento do Senhor e se afastou dele, se cumpre o adágio, né? Ou o provérbio, como eu estou ensinando o significado da palavra provérbio. Esse texto de 2 Pedro 2 e 22 não é um provérbio em si, mas contém um provérbio dentro do texto. 2 Pedro 2 e 22 diz que para estes tais que se afastam do Senhor se cumpre o verdadeiro adágio ou provérbio: a porca lavada volta a volver-se no seu lamaçal, e o cão volta ao seu vômito. É forte, né? Esse texto, mas é um adágio que exprime uma verdade, um pequeno texto que exprime uma verdade completa. Esse é o significado da palavra provérbio. Quero te abençoar sua casa, sua família, seus sonhos, seus planos, seus propósitos, seus projetos. Quero declarar na autoridade do nome de Jesus que Deus está no comando de tudo. Não sei se eu fui muito técnico, muito prolixo hoje no vídeo, mas espero ter colaborado, contribuído para a sua edificação pessoal e espiritual. Espero ter lhe ensinado alguma coisa. Evangelista Gabriel, seu humilde servo, compartilha essa palavra aí com alguém. Tá, e para fechar, todo conhecimento, ele precisa convergir em Cristo. Ele é a verdadeira fonte do conhecimento.
O próprio livro de Provérbios, no capítulo 1, diz que quando tudo havia sido formado, o Senhor Jesus já estava lá no princípio, na fundação. Ele é a fonte, Ele é a expressão máxima, Ele é a manifestação máxima da sabedoria, da ciência, do conhecimento. Forte abraço, compartilha essa palavra, até a próxima e vem para Jesus. Deus no comando.